Mas, dentro do sistema circadiano, a gente tem uma outra característica importante que a gente tem que levar em conta no sono, que é isso aqui, a liberação de melatonina, né? Então, eu tenho aqui o núcleo supraquiasmático, que detecta a luz, principalmente a luz azul, né? O núcleo supraquiasmático, ele vai fazer projeções para o núcleo paraventricular, né, lá do hipotálamo. Esse núcleo paraventricular, ele vai se projetar até aqui, neurônios, que é o neurônio pré-ganglionar simpático. Esse neurônio pré-ganglionar simpático, então, ele sai aqui da medula e ascende, e vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que está aqui no gânglio cervical superior. Então, esse neurônio pós-ganglionar, ele adentra depois do sistema nervoso central e vai fazer sinapse com a pineal. E quando ele libera aqui noradrenalina, né, ele vai estimular aqui a pineal a produzir, né, a melatonina, sendo que isso só vai acontecer durante a noite. Então, é à noite, né, que a pineal, né, libera, né, melatonina. E quem é a melatonina? Né? A melatonina foi descoberta por esse, né, pesquisador, né, o médico, né, Aaron Lerner, né, em 67. Né, na verdade, né, ele e os colaboradores encontraram, né, a presença, né, dos fotopigmentos aqui em pele e também, né, em gados. Né. Ela é produzida aqui pela pineal, pela glândula pineal, que é um órgão circunventricular. A melatonina, ela vem, né, do triptofano. O triptofano, então, ele vai ser produzido, convertido em serotonina, e depois a serotonina é convertida, né, em melatonina. Então, acredita-se, há algumas hipóteses evolutivas que, na verdade, né, a serotonina ela é muito utilizada em vários aspectos, e a melatonina seria, né, um produto feito de degradação da serotonina para ser eliminado, né, na urina e tal. E depois, com o processo evolutivo, essa molécula foi, né, sendo utilizada também para ter alguma funcionalidade. Então, é por isso que a gente diz, a serotonina é o 5-metil-metroxyptamina, né? Então, isso aqui é o radical acetil, né, 5, porque está aqui, né, está aqui o radical acetil da melatonina, e esse, né, o radical, né, o metoxila, né, que da melatonina, e aqui a triptamina. E essa melatonina, né, ela é produzida pela pineal, está aqui toda a circuitaria, tá? Então tem luz, vai estar a retina, núcleo supraquiasmático, paraventricular, gânglio cervical superior, libera a noradrenalina, vai para os seus receptores, ativa a adenilciclase, né, produz melatonina, e a melatonina vai ser metabolizada principalmente pela a via do citocromo P450. Uma coisa que a gente sabe, né, é que o citocromo P450, que é o principal via, né, metabólica que nós temos no nosso fígado, no nosso sistema hepático, para metabolizar a substância, principalmente medicamentos e hormônios, e no caso, né, a melatonina. A gente sabe que existe dentro da população humana hoje, né, subgrupos da população humana em que esse citocromo, né, P450, ele tem algumas características diferenciadas. Uma delas, né, é que ele tem aqui são o polimorfismo, né, de nucleotídeos, então eu tenho delações desse polimorfismo. Então, aqui eu tenho um indivíduo normal e aqui eu tenho duplicação. No indivíduo normal, que é aqui a maioria da população, quando eu tenho uma determinada substância no meu organismo, né, essa substância ela vai, né, ter uma concentração, essa concentração, então, ela eleva e depois ela baixa, porque ela vai ser metabolizada por essa via, né, aqui hepática do citocromo P450. Então, aqui essa concentração é a concentração ideal, é a concentração desejada para provocar um determinado efeito. Então, aqui eu tenho um efeito desejado específico. Mas o que a gente tem é que nesses sujeitos que têm delações de polimorfismo, né, esse sistema do citocromo P450 transforma o sujeito naquilo que nós chamamos de metabolizadores lentos. O que significa que, por exemplo, se o indivíduo toma melatonina, a melatonina se acumula muito, e aí ela ultrapassa a sua concentração, ou qualquer outra substância, né, ultrapassa a sua
capacidade, né, e vai provocar efeitos adversos. Né? Então, esse aqui é alguma condição. Na outra condição, você tem duplicação, né, e aí fica, né, os indivíduos ficam como chamados metabolizadores rápidos. Significa que essa substância, no caso a melatonina, ela é metabolizada muito rápido, então a concentração plasmática não atinge, né, uma concentração necessária para provocar o efeito terapêutico, então a substância fica sem efeito. Então é por isso que a gente precisa, né, hoje a gente diz, temos que estudar as pessoas geneticamente para fazer uma cronofarmacologia, ou uma farmacologia genética, ou a medicina, né, individualizada, porque cada indivíduo pode responder de forma diferente, né, a determinado medicamento. Então, o que é que a gente tem? Voltando aqui, ó, luz, claro, escuro, melatonina, e aqui libera. E libera a melatonina aqui na fase, né, do escuro, e durante o claro eu não tenho liberação de melatonina. Então, aqui, esse gráfico que a gente já viu, né, o que eu quero chamar a atenção é que esse neurônio aqui é um neurônio simpático noradrenérgico. Então, esse neurônio aqui vai liberar o quê? Noradrenalina, de forma que, em algumas situações em que se usa beta-bloqueador, a gente usa beta-bloqueador principalmente para ou diminuir a força de contração do coração, né, a frequência cardíaca, para diminuir a pressão arterial, ou algumas alterações, né, pulmonares, mas o uso de beta-bloqueador pode levar também a bloquear essa sinapse, que é uma sinapse beta-adrenérgica. Então, às vezes, para pacientes que estão usando beta-bloqueador e têm distúrbios de sono, a gente tem que suspeitar que talvez isso seja um efeito colateral do uso de beta-bloqueador, que está bloqueando, né, este mecanismo está bloqueando, né, a função, né, da pineal de produzir a melatonina. Então, esse aqui é o típico, né, fator de produção de melatonina. Então, durante o dia não tem, a produção é muito baixa, e logo que começa, depois do escuro, começa o aumento. Então, esse aumento aqui de melatonina, a gente diz que é o início da liberação de melatonina, que no caso está marcando, né, às 9 horas da noite. Tá? Então, ela libera, passa a noite e depois, né, cai drasticamente. E é claro, a melatonina ela vai ser liberada sazonalmente, embora isso não tenha tanta influência aqui em Natal, mas em altas latitudes. Então, durante, né, o verão, a gente tem pouca liberação de melatonina, enquanto no inverno nós temos mais liberação de melatonina. A melatonina ela vai agir, né, vai ter ações que não são mediadas por receptores celulares, ou seja, ela vai agir, né, interagindo com moléculas no meio extracelular, principalmente moléculas que são, né, reagentes ao oxigênio. Então, ela bloqueia isso. Então, a melatonina funciona como antioxidante. Tá? E a melatonina também age, né, em receptores celulares, um receptor nuclear, que é esse tipo de receptor, um receptor citoplasmático, que é o M3, né, e um receptor de membrana, que são dois tipos, o MT1 e o MT2. Então, veja, olha a complexidade da melatonina. Ela age, né, em ações não celulares, ela age em receptores, sendo em receptores nucleares, em receptores citoplasmáticos e receptores de membrana. Veja, né, a gama, né, de sítios de ações, né, da melatonina. E quando nós vamos olhar aqui no próprio sistema nervoso central, em diversas áreas do sistema nervoso central, a gente tem, né, a produção, né, a gente tem receptores para melatonina, ok? Então, está aqui, né, os receptores, dois tipos clássicos, MT1 e MT2, são receptores, né, que vão agir ativando a proteína, né, uma via ativando a proteína quinase a outra a proteína quinase C, né, e elas têm efeitos, né, tanto, né, promovendo mudanças de fase, avanços ou atrasos de fase, como nós vamos ver, né, ou alterações, inclusive, nucleares nos neurônios, por exemplo, do núcleo supraquiasmático. Eu já tinha comentado, a melatonina, por exemplo, ela vai atuar sobre, né, a ativação, né, do CRH, né, e aí isso vai desencadear, né, uma ação celular que vai promover um aumento da produção, né, de andrógeno, né, ou seja, os hormônios,
estrogênicos como todos, e isso influencia. Então, a melatonina influencia muito, no processo de reprodução. A melatonina também ela tem uma ação na inibição da adenilciclase e, com isso, ela tem uma ação na redução da secreção de insulina. Desculpe. O que significa? Que baixos níveis de melatonina implica uma maior secreção de insulina. Maior secreção de insulina leva a uma resposta fisiológica de diminuição dos receptores de insulina, perifericamente. Com isso, gera uma resposta que acaba se tornando patológica, que é a resistência à insulina. A melatonina também age, também diminuindo a supressão de alguns tumores, principalmente numa ação intracelular, promovendo um aumento da apoptose e reduzindo a angiogênese. Se eu promovo a apoptose, o que eu estou provocando? Eu estou trazendo para o contexto de morte celular programada de células que estão com algum defeito genético. Se eu estou reduzindo a angiogênese, a formação de nova rede vascular, que são necessárias para o desenvolvimento do tumor, não acontecendo, eu tenho uma inibição do crescimento desse tumor. Então, está aqui, a melatonina ela pode agir por esses efeitos em diversas condições, na esclerose, na artrite, no lúpus, em processos inflamatórios, tais, etc. Então, a ação antioxidante da melatonina, aqui não vai ser uma ação celular, ela vai ser uma ação direta sobre substâncias que vão estar no meio extracelular, com o resultado final vai ser uma redução do estresse oxidativo. E se tem uma redução do estresse oxidativo, eu vou ter uma proteção com diminuição do dano celular, da peroxidação de lipídios e na oxidação de proteínas. Se eu controlo isso tudo, eu estou controlando a morte celular. Então, isso seria um efeito antioxidante da melatonina intracelularmente. Ali nós estávamos falando extracelular, aqui no intracelular, para quem tiver detalhes pode estudar. E aí, para a gente ter mais uma questão mais prática, quando é que eu uso a melatonina? Melatonina ela é usada via oral, e basicamente a gente usa a melatonina no jet lag, que é quando eu tenho alteração do sono, quando eu faço voo transmeridiano, na insônia, quando essa insônia tem a ver com uma dificuldade de iniciar o sono, em algumas condições no transtorno do trabalho em turno, na síndrome do afaso de atraso de sono, quando o sono está iniciando muito tarde, de transtorno circadiano em indivíduo cego, tanto em crianças como em adulto, em cefaleias, em salvas, que são periódicas, é importante, e também a melatonina é bastante utilizada para ajudar no tratamento de abstinência de benzodiazepínico e nicotina. Também a melatonina pode ser usada em distúrbios do sono em criança e adolescente com retardo mental, autismo e outros distúrbios do sistema nervoso central. Por quê? Porque, na verdade, o indivíduo que tem alto retardo mental, ou o indivíduo que tem autismo, ou o indivíduo que tem distúrbios graves, esse indivíduo ele tem pouca movimentação, ele tem pouca mobilidade, geralmente ele se expõe pouco ao claro ou escuro, ele é muito isolado. Então, com isso, ele se expõe muito ao principal pista do ambiente que ajusta a ritmicidade circadiana, que é o claro e escuro. E aí a gente usa a melatonina para ajudar a ajustar o ritmo circadiano dessas crianças e adolescentes com retardo mental ou autismo. No caso do indivíduo, quando ele é cego e ele tem um ritmo em livre curso, veja que cada dia o ritmo está indo mais tarde, então se eu der melatonina sempre aqui nesse horário, eu vou ajustar o ritmo dele. Aqui é o exemplo de indivíduos cegos com ritmos diferentes, e aí eu dei melatonina e ajustei, tirei melatonina, o indivíduo voltou a ficar em livre curso. Então, a melatonina ela vai ser utilizada. Se eu der melatonina aqui
meio-dia. Quando eu dou aqui a melatonina meio-dia, o que ela faz é aumentar, né, o cochilo. Então, imagina que é um indivíduo que necessita, por exemplo, ter, né, uma noite, né, reduzida, dormir menos. Então, ele quer dormir à tarde, mas esse indivíduo não tem costume, né? Então, a sugestão que você faz é que o indivíduo, por exemplo, pós o almoço, ele toma melatonina e vai tirar um cochilo. Então, ele tira um cochilo mais longo, porque a melatonina ajuda a ele ter um cochilo mais elevado, né? Se eu der melatonina logo aqui no início, né, antes do sono, o que a melatonina vai fazer é diminuir a redução, né, do sono, o indivíduo vai dormir mais cedo, né? A melatonina também reduz um pouco o sono profundo, o sono N3, né, e a melatonina aumenta, né, o sono REM. Embora, né, esses achados que a gente tem aqui, principalmente redução do sono REM e aumento do REM, eles não são muito persistentes, né, nos adultos, né, eles são mais encontrados em idosos, então eles precisam de mais estudos para ver esses efeitos com mais clareza. A outra coisa é quando você dá aqui a melatonina logo ao indivíduo no horário de acordar. Esse efeito ele tem um problema, porque você dá a melatonina e já coincide, o indivíduo está se expondo à luz, então você tem a luz provocando um efeito contrário da melatonina, e também tem um efeito de longa-vida da melatonina, se o indivíduo toma, né, vai contrapor, né, ao efeito da exposição à luz ao longo da manhã. E, é claro, né, que a gente também tem que ver, né, que hoje, né, se a luz ela inibe a melatonina, e a inibição da melatonina inibe o sono, né, hoje a vida moderna tem, né, as luzes, principalmente luz no comprimento de azul, que inibe a melatonina, então com isso, né, atrapalha o nosso sono, principalmente luz exposta aqui como no computador, no tablet, no smartphone e tal, etc. Uma outra coisa também importante é no trabalhador em turno, né, o trabalhador noturno. Então, o trabalhador noturno, né, ele vai ter um atraso na liberação de melatonina, né, então isso vai atrapalhar e a gente precisa, às vezes, ajustar ou fazer melatonina exógena para o indivíduo, facilitar o indivíduo dormir durante o dia. Para a proteção das luzes, né, de azul, dos smartphones, existe já hoje, né, alguns filtros que fazem com que a luz fique mais avermelhada, com isso você tem menos efeito, continua tendo efeito sobre, né, a luz, né, sobre a melatonina, mas aqui o efeito, né, ele é menor do que, né, ao longo da nossa vida, né, quando nós nascemos produzimos muita pouca melatonina, aumenta, principalmente na nossa fase da adolescência, e depois ela vai caindo gradualmente, né, ao longo. Né? Então, o idoso ele já produz menos melatonina, então o idoso já tem menor capacidade, né, de ajustar um ritmo, né, do ciclo sono e vigília. Embora aqui a gente não tenha isso, mas em altas latitudes a gente tem uma doença chamada depressão sazonal ativa, né, o indivíduo entra em depressão, principalmente no inverno, e isso tem a ver com a melatonina, né, porque, na verdade, a diminuição brusca do claro, né, durante o inverno faz com que haja uma dificuldade, né, no ajuste. E aí o tratamento para esse caso, né, é luz intensa pela manhã e melatonina, né, de uma forma rítmica, né, à noite para ajustar. Então, está aqui o indivíduo se colocando à exposição à luz, aqui, né, para o tratamento, né, e ajustar, né, esse padrão, né, e tirar o indivíduo da depressão. Então, a melatonina tem vários efeitos, né, tem essa revisão muito boa aqui, que está no Brain Disorder Terapêutica, que eu sugiro para quem tiver interesse, né, em melatonina, e com os detalhamentos. Então, o que a gente vê é que, como a melatonina ela é produzida no sono, porque se eu tiver acordado à noite, eu vou estar me expondo à luz e vou estar inibindo a melatonina. Então, né, se eu não durmo, eu atrapalho, eu vou ter todas essas consequências aqui. Ok? Então, a aula que a gente tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Né? Então, a gente complementou, a gente viu na aula passada a regulação neurobiológica do sono em si, né? E agora, né, a gente viu, né, a nossa aula, né, sobre o controle circadiano. Né? Então, tem um controle homeostático,
nós vimos na aula passada, e o controle circadiano na aula de hoje. Então, o ciclo sono-vigília ele tem que ser visto desse jeito. E na próxima aula a gente vai ver como é que o ciclo sono-vigília se expressa ao longo da nossa vida, na ontogênese, do nascimento até o envelhecimento. Então, questões, dúvidas, a gente fica aqui à disposição de vocês.